Tenho o prazer de receber a doutora Amanda Moalen, médica cardiologista. Doutora, que prazer te conhecer. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que é tão importante, né? Doutora, tem uma parte genética do colesterol elevado que a gente não pode normalizar, negligenciar. Ai, todo mundo na minha família tem colesterol elevado. Tem que tratar, tem que agir sobre isso. Isso. Na verdade, a gente precisa pensar em dois pontos diferentes. Legal. Aqui. A hipercolesterolemia familiar, que é esse nome complexo que a gente resume em HF, basicamente, é quando o paciente geneticamente ele tem algumas mutações que impedem a reciclagem desse colesterol. Eles impedem a retirada do colesterol da corrente sanguínea. Então, é diferente de eu falar assim, minha família toda tem, o meu colesterol tá alto. Neste caso, em específico, ele tem geneticamente algumas modificações. Ele não tem só uma chance maior. Ele geneticamente tem essas modificações e essas modificações causam esse colesterol elevado. Respondem pior ao tratamento? Não é que eles respondem pior ao tratamento, é que como eles são geneticamente modificados, eles já têm colesterol alto desde o nascimento. Crianças que nascem com colesterol elevado. Exatamente. Inclusive, a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que todas as crianças que têm história de doença... E o que acontece? Deixa eu resumir, então, porque eu fui direto para a orientação, por favor. Mas vamos para o resumo. Tá. Então, ele tem geneticamente essa alteração, né? Essa alteração faz com que o colesterol dele não seja retirado da corrente sanguínea e fique em níveis muito elevados desde o nascimento. Tá. Uma vez que ele está elevado desde o nascimento, essa pessoa vai manifestar os riscos desse colesterol alto, as doenças relacionadas ao colesterol alto de uma maneira muito precoce. Então, são as pessoas que infartam ali numa idade muito jovem. Então, a gente considera um fator de risco quando o infarto acontece ali na casa antes dos 50 anos, sabe? A mulher antes dos 55, antes dos 60, o homem antes dos 55 anos, a gente já considera que ele tem um potencial para ter essa história genética do colesterol elevado. A orientação, inclusive, é rastreio de todas as crianças que tenham essa história familiar a partir do segundo ano de idade. Então, a gente já rastreia eles lá na primeira infância. História familiar, você está falando de doenças mais graves. De doenças precoces. Então, infartou, exato, tá. Infartou, teve um AVC ou alguma doença relacionada ao metabolismo do colesterol numa idade muito precoce, a gente já rastreia a criança. Porque hoje tem uma tendência de não pedir exame sem necessidade para as crianças, né? Então, o pediatra faz ali o acompanhamento. Se é uma criança que come bem, que, né, tem uma imunidade adequada, tudo em ordem, você não pede. Você falou de até 2 anos pedir esses exames. Tem uma tendência hoje na pediatria de pensar nesses exames a partir de 2, a partir de 3 anos. Mas aqui a gente está falando de um grupo diferente. Exato, isso, de uma família perfeito. Completamente com diferente. Com a indicação. Exatamente. Legal. Então, sei lá, a mãe faleceu com 30 anos de infarto, o pai teve um infarto aos 40 anos. Essa criança precisa triar. Tá. Tendo essa informação, o colesterol da criança está elevado e a alimentação é boa. Essa família está se esforçando, até porque já sabe que tem essas alterações. Então, faz uma alimentação super limpa para a criança, né? Então, tem esse cuidado. Mesmo assim, vai dar alto. Vai dar alto. Ela tem um gene modificado e ela tem 2 formas de manifestação dessa doença. Ela pode ser homozigótica ou heterozigótica. O que esses nomes significam? Uhum. A homozigótica é quando ela tem os 2 genes, ela herdou da mãe e do pai. Essa criança ela tem um risco muito maior, porque o colesterol dela numa primeira dosagem, ele vem de 6 a 8 vezes além do nível que é considerado adequado. Então, não é aquele colesterol alto, ai meu Deus, o colesterol total veio em 180, eu preciso ficar atento. É aquela criança que vai ter 500, 600, 800 de colesterol. É muito. Inclusive, existem milhões de classes de medicação, o tratamento é super bem consolidado. Hoje a gente sabe bastante coisas, mas em última instância, quando essa doença é muito avançada e a gente não tem um bom controle, apesar de uma história familiar, de uma mudança do estilo de vida, da medicação de uso correto, um dos possíveis tratamentos até é transplante hepático, retirada de sangue para poder filtrar o colesterol e devolver o sangue filtrado na corrente sanguínea. Então, é porque todo mundo acha que o colesterol genético, a gente está falando de uma doença, uma patologia um pouquinho mais complexa do que esse simples colesterol alto que a gente vê na população geral, que é obesa. Realmente e que a gente está falando de uma coisa
coisa que exige um acompanhamento muito sério. Não só aquela tendência da sua família que tem o colesterol elevado, que vai apontar o colesterol elevado, mesmo em quem tem uma alimentação saudável, faz atividade física, mas em níveis bem razoáveis ali, né? Tá alto, mas tá tudo bem, né? Não, a gente está falando de algo bem exacerbado. E aqui a minha pergunta, você falou de infarto precoce, apontou aí uma faixa etária de 50 anos. A gente vê algumas pessoas com 18, 19, 20 anos infartando. Pode estar relacionado? Pode ser outro fator? É complexo a gente afirmar que está, mas pode estar. É um dos critérios que a gente usa para começar a rastrear essa família. Então, teve um caso índice que começou numa idade muito jovem, a gente precisa rastrear essa família. Infelizmente, precisa do primeiro caso sempre, Precisa do primeiro caso. Para a gente poder fechar o diagnóstico, para a gente diagnosticar a hipercolesterolemia familiar, então eu tenho que ter uma história clínica que seja bem compatível. Então, o paciente vai apresentar depósitos de colesterol na pele, nos tendões, às vezes na articulação. São duas alterações cutâneas que a gente vê com o nome de xantelasma e xantema. São as duas alterações de depósito mesmo de colesterol. Ele está tão exacerbado que ele está se depositando em outros locais, né? Uma da outra alteração que a gente consegue ver é a alteração do arco da córnea. A córnea fica como se fosse um arcozinho esbranquiçado ao redor da córnea. Isso também é um sinal de colesterol alto. Então, a gente vai ver sinais clínicos no paciente, uma história de morte prematura aí em idade, né, jovem. A gente vai para a dosagem do colesterol e a gente precisa confirmar essa dosagem no segundo momento. Então, às vezes, a gente acredita, quando recebe um exame desse, a gente acredita que pode ter sido um erro laboratorial. Então, a gente redosa novamente e a gente precisa fazer teste genético nesse caso. Porque se eu encontrar um caso índice, confirmei um caso índice, eu preciso triar essa família para proteger essa família. Porque como é uma herança dominante, tem umas 50% de chance de você transmitir adiante e de alguém antes de você ter também. E o que faz? Porque eu até comentei aqui de teste genético, a gente faz perguntas, obtém respostas e aí a gente só faz isso quando a medicina apresenta pra gente coisas pra gente fazer com aquilo que chegou de resultado, né? Exato. Então, nesse caso, que é? A gente tem pesquisa de mutações específicas, tá? Existem 3 receptores, que é do PCSK9, do LDL receptor e da apolipoproteína B. São 3 mutações que a gente vai rastrear e investigar pra gente poder detectar se existem essas mutações, mas ela só vai servir para confirmar o diagnóstico, tá? É importante falar que como são diversas mutações que podem acontecer nesses genes, nem sempre a gente consegue um resultado positivo, mas se a gente fechar os outros 3 critérios, a gente já consegue confirmar que esse paciente tem hipercolesterolemia familiar, mesmo com um teste genético negativo. Tá. O teste genético negativo, o positivo, ele vai só auxiliar. Tá. É como se a gente conseguisse trazer uma resposta para o paciente do porquê que tudo isso está acontecendo. Qual é o tratamento? Tratamento mudança do estilo de vida é o principal, né? Então, a gente vai precisar de uma pessoa que seja mais ativa no tratamento ali, na prática de atividade física, no ajuste alimentar e tudo mais. A gente vai precisar controlar todos os demais fatores de risco, porque tendo em vista que você já tem um que está ali exacerbado, a gente precisa controlar todos os demais. Então, cessar tabagismo, a obesidade a gente tem que ter controlada, tratar hipertensão, diabetes ou o que mais tiver ali associado, e se tiver alguma coisa associada, a gente vai precisar entrar com medicações e aí existem várias classes de medicações muito bem consolidadas hoje que a gente pode ir escalonando, né? Então, e fora que você vai ter que ser o parceiro do seu cardiologista, né? Você vai ter que ser o melhor amigo do seu cardiologista, ter ele aí do seu lado para rastrear precoces. Então, esse é o tipo de paciente que eu não vou esperar ele ter um evento cardiovascular para eu correr atrás. Então, ele é o paciente que eu vou estar sempre rastreando e acompanhando ele de perto para que a gente possa sempre se precaver, se antecipar ao evento cardiovascular. Você está falando de fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Inclusive, lá aos 2 anos, se tiver a recomendação dessa criança ser submetida a esse exame. Exato. Se for uma família que tem um risco muito claro... Vai fazer. Vai fazer? Tem. Precisa. Trata já com remédio nessa idade? Olha, primeiro a gente sempre tenta só a mudança de estilo de vida, até porque as medicações em crianças, enfim,
E precisa trazer resultado. Essas mudanças, porque no caso da criança, resultado. Estilo de vida, então é alimentação ali. A alimentação é 100% responsabilidade dos pais nessa idade. Atividade física, bom, aos 2 anos as crianças já são muito ativas, mas, enfim, estimular cada vez mais isso. E tem que haver uma redução com essa mudança. Tem que haver uma redução. Então, você vai começar a acompanhar de perto com o seu pediatra, né? Que é um pediatra especialista nessa área. Você vai acompanhar de perto. Não aconteceu mudança do estilo de vida em 3 meses. Não teve o resultado que a gente coloca como alvos terapêuticos, né? Se não atingiu o alvo terapêutico, a gente tem que entrar com medicação. Porque não vai ter sintoma nenhum, né? A chance de não ter sintoma nenhum é enorme, né? Não vai ter sintoma, mas essas são as crianças que são as que têm maior risco. Então, são as que já começam a ter depósito de gordurinha na pele, no tendão, elas já começam a ter manifestações cutâneas. Tá. Se você pudesse... Você atende adultos, né? Adultos. Se você pudesse dizer da dificuldade de pegar firme no tratamento, de aderir ao tratamento, você diria que existe uma resistência? Ah, não, doutora, mas você fala, olha, a gente já tentou a mudança, ok, continue com a mudança que você fez do estilo de vida, mas isso não foi suficiente, a gente vai ter que entrar com remédio. Existe uma resistência hoje de saber da importância? Tem gente que toma remédio para o colesterol e, tô me sentindo tão bem, aí para de tomar, não sabe se é o da pressão, se é o do colesterol, se é o da dor de cabeça. Olha, tem uma coisa que chama letragem em saúde, né? Quanto mais a pessoa sabe a respeito da doença dela, mais ela me ajuda no tratamento. Eu trabalho no consultório bastante com essa política. Ótimo. Então, primeiro é sempre explicar, entender, tirar as dúvidas e explicar o motivo pelo qual é necessário, qual é a dose do remédio, qual que é o nosso alvo terapêutico. E tem que deixar bem claro para o paciente metas, estratégias, os riscos, mostrar o resultado do exame, porque é muito complexo você simplesmente falar para ele assim, você tem o colesterol alto, toma receitinha aqui e a gente acaba virando mero prescritor, né? E aí o paciente não entende o porquê toma. A partir do momento que ele vê importância naquilo, você vê que a adesão é muito maior. Aquele paciente que não sabe se é o da pressão, do colesterol, se está alto, se está baixo... Ele vai se atrapalhar. Né? Ele geralmente é o que tem pior adesão, mas é o que tem mais risco de complicações futuras. Tá. Então, seguir firme no tratamento. Uma vez estabelecido bem, você quer ver esse paciente de quanto em quanto tempo? É muito complexo, né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer o tratamento e a gente chegou nas metas terapêuticas. Esse paciente tem placas já de colesterol depositada? Não tem? Então, ele tem sintomas? Não tem sintomas? Eu acredito que é bem individualizado isso aí, dependendo do que a gente já encontrou de complicações e de quais outros fatores de risco ele tem também. Então, é obeso, é diabético, o resto das doenças estão controladas ou não estão? E aí a gente vai estabelecer. Mas acredito aí que se a gente tiver bem controlado, com todos os fatores de risco controlados, sem nenhum risco iminente, eu acho que a cada 6 meses, 1 ano é bacana. Tá bom. Sem espaçar tanto também. Tem placas. Como é que você detecta se tem placas ou não? Tem alguns exames que hoje a gente consegue fazer, tá? Tem um que chama Doppler de carótidas e vertebrais. A gente vai, com um ultrassom, a gente vai dar uma olhadinha nesses vasos, se tem espessamento, se esse vaso está obstruído ou se tem alguma dificuldade na passagem do sangue. Então, essa é uma manifestação clássica, tá? Outro exame que a gente consegue fazer, por exemplo, é angiotomo de coronárias. A gente injeta um contraste endovenoso no paciente e ela vai passando pelos vasinhos do coração e aí, a gente faz a reconstrução da imagem e a gente consegue visualizar a presença de placas. Então, tem alguns exames na cardiologia. É lógico, cada um tem indicação, não adianta sair pedindo todo mundo ter que fazer, tem indicações para fazer, mas são exames de rastreio que a gente consegue fazer detecção precoce. De repente, se eu tenho uma placa lá de 40%, 50%, 70%, eu posso tratar não impedindo que ela no futuro chegue a 100 e obstrua esse vaso. A gente consegue fazer isso antes. Alguma contraindicação de vida normal, assim, que a pessoa precise ter quando ela tem essa condição? Olha, contraindicação não, mas o que a gente tem que tomar cuidado é com gorduras trans, de uma maneira geral, né? Que são na nossa alimentação, então. Exato, mas isso não só para os que têm o colesterol alto, acho que para todo mundo, né? São aquelas gorduras que não são encontradas naturalmente na natureza. O que eu quero dizer com isso? Só para vocês entenderem. Ela não está na carne, no queijo, no leite, são aquelas gorduras que foram produzidas pelo homem, né? Então, elas são artificialmente produzidas, a gente tem mais dificuldade de metabolizar e processar e tudo mais. Então, no final nas entrelinhas descasque menos
menos, né? Descasque mais, desembale menos. É basicamente por aí. E tudo que é bom para a família que tem essa hipercolesterolemia é bom para os demais, né? É bom para os demais. Então é um cuidado ali com a saúde, uma conscientização que só vai trazer benefício. Para né? todos. Para todos. Muito legal. Vou deixar os contatos da doutora. Lá no Instagram, @AmandaMoalen, @AmandaMoalen, lá o Instagram da doutora, o perfil da doutora no Instagram. Tem telefone que é o WhatsApp 11 99753 1000. 997531000 e tem o telefone fixo que é 11 51802223. 11 51802223. Doutora, adorei te receber aqui, volte outras vezes. Acho que fica esse alerta aí para o cuidado com a saúde mesmo, né? Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou à disposição para a gente estar sempre tirando a dúvida da população.